E aí, galera, estamos aqui em mais um Hashtag Arte, nos estúdios da TVDD. E hoje a gente tem a honra de receber Bruna Accioli, artista visual, sergipana, não é isso? Isso. E seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Vou amar falar um pouquinho do meu trabalho. Massa demais. O Hashtag Arte é para falar sobre arte, sobre cultura, sobre o artista, sobre a artista e a trajetória, né? Como é que surgiu a arte na tua vida? Como é que a arte apareceu antes e agora profissionalmente? Quais foram esses momentos? Eu desenho desde pequena, só que sempre foi uma coisa muito prática. Era um hobby, assim, que eu gostava de reproduzir, desenhos que eu gostava. Eu lembro que quando eu era menor eu gostava muito do gibi, então eu reproduzia muito do desenho do gibi. Legal. E durante a pandemia, foi em 2020, foi quando eu comecei a aprofundar mais essa questão. Foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras pinturas autorais. E eu acho que, por ser um momento de extrema sensibilidade, eu passei um ano, assim, sem sair praticamente. Reclusa mesmo durante a pandemia? E era só eu e a minha mãe na época, né? E meu irmão. Então eu comecei a pintar e produzir minhas primeiras telas autorais. Então, entendi. E antes gostava de desenhar, copiava algumas histórias e quadrinhos, gibi e tal. E era muito prática, assim. Eu pegava alguns desenhos aleatórios e eu fazia só porque eu gostava mesmo, sabe? Mas quando eu pintei minha primeira tela mesmo, algo autoral, que eu não peguei de, assim, referências, né? Mas é algo que saiu realmente da minha cabeça, foi quando eu comecei a realmente me interessar. Tipo, pô, eu consigo continuar com isso, sabe? Legal. Eu consigo reproduzir. E isso foi durante a pandemia? Foi. A Covid. Foi. É interessante que a Covid, ela deixou a gente preso, né? A maioria das pessoas ficou presa em casa. E a arte, ela tem essa questão do sentimento intrínseco, não tem como, né? A gente que faz arte, o sentimento aflora. Então, houve um divisor de águas aí com essa questão do aprisionamento, ter ficado preso em casa. Sim, eu lembro que na época também eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, eu não lembro direito, mas assim, eu estava num processo de entrar na faculdade. E foi justamente pós o período da pandemia que eu escolhi artes visuais, porque eu me aproximei. Legal. Eu me Ou aproximei seja, disso. a pandemia foi determinante, inclusive, para a escolha profissional. Foi. Né? A males que realmente vem para bem, né? Acaba que transformou um momento difícil, né? Muito complicado. É uma coisa boa. E a arte, assim, sempre, para mim, pelo menos, desde quando eu comecei a realmente reproduzir algo que de dentro, algo autoral, sempre foi muito sobre as minhas dores, sobre algo sobre sensibilidade mesmo. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa vulnerabilidade. Então, desde quando eu comecei a pintar minhas primeiras telas assim autorais, era muito sobre a sensibilidade, sobre dor, sobre, enfim, a falta de algo, né, que a pandemia acabou trazendo. Entendi. E a escolha do curso veio desse período, né? Foi. E entrou para artes visuais no IFCE. Foi. Legal demais. O IFCE tem um curso incrível, né? É referência, é fantástico, né? E essa questão da escolha profissional, houve dúvida ou foi, assim, mergulhou na arte durante a pandemia e pronto? O que é que tu pensava fazer antes? Antes eu pensava em entrar para arquitetura ou design, então era na mesma área. Já tinha. É interessante como a arquitetura, o design, eles andam muito próximos às artes visuais, né? Pois é. Aí eu acabei entrando para artes, mas eu nunca me arrependi. Acho que eu sempre foi uma escolha bem certeira, assim. Entendi. Tipo, ou seja, na verdade, esse tempo de clausura serviu, inclusive, de reflexão, né? Para escolher para onde é que ia, né? E o teu trabalho, ele fala desse período, porque tu é sergipana, né? Então, nasceu em Aracaju? Nasci em Aracaju, minha Pronto. família... E como é que veio para Fortaleza? Como foi essa transição? A minha família é toda de Pernambuco. Eu acho que eu fui a única filha que nasci fora de Recife ou Petrolina. Aí, quando eu nasci em Aracaju, aí eu ainda me mudei para Fortaleza. Aí eu fui para Sobral, Natal, Teresina...
Eita, E voltei para muito, né? Fortaleza. Eu não Legal. sei se foi exatamente nessa ordem, mas... Tudo em relação à família mudando e tu mudando junto. Legal. Era sempre, enfim, mudava e eu ia junto. É tanto que eu passava o quê? Uns 2 anos em uma cidade assim no máximo. Mas atualmente eu já estou há 5 anos aqui em Fortaleza e pretendo Legal. ficar, porque eu comecei a seguir meu rumo, né? Mas, enfim... Aí acabou que a família veio para cá e tu veio junto, né? Aí atualmente meu pai mora no Crato, ele acabou continuando, né, a se mudar, mas eu fiquei. Legal. Eu fiquei por aqui. Aí você acabou fixando, se fixando em Fortaleza. E essa questão das mudanças acaba, eu acho que, influenciando, né, a cabeça do artista. Sim. Porque a gente que faz arte observa muito o mundo. A observação ela é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Tem sempre essa questão. Ter vivido em outros locais influencia de alguma forma o teu trabalho? Acho que com certeza. E é interessante pensar nisso, principalmente em relação a apego. Tipo, como eu acabei passando por muitos lugares, essa relação de deixar para trás e de construir coisas novas foi algo que se tornando muito fluido, porque eu era obrigada a sair de várias cidades. Então, essa relação com a arte, ela afetou diretamente, porque eu, ao mesmo tempo que eu amo minhas pinturas, mas eu não tenho um apego tão grande. Tipo, essa questão de mudar de traço, tipo, eu não estou mais a fim de continuar trabalhando com isso. Eu abro mão com uma facilidade muito grande. E isso tu acha que veio da questão de ter que abandonar alguns lugares, ter que deixar para trás, favorece essa questão da mudança, né? Eu acho que facilitou, porque acabou que a minha relação com a mudança se tornou mais tranquila, vou dizer assim. Legal, menos dolorosa. Eu acho que é algo que faz parte, sabe? Legal, muito massa isso. Porque, assim, a gente sabe de artistas que passaram a vida toda em um lugar só, né? E cada local tem sua forma de viver, tem sua cultura, tem seu olhar, tem sua paisagem, tem novas pessoas, né? E isso é muito rico, né? Sim. Realmente, para quem faz arte, né? E o tipo de arte, né? A gente vê, vamos já ter alguns trabalhos da Bruna aí para a gente já começar a mostrar. A gente vê que no teu trabalho tem muito corpo, né? Sim. E o corpo feminino, né? Eu não vi nenhum trabalho teu ainda com corpo masculino, não sei se tem, né? Essa questão do corpo, ela tem a ver também com a questão da pandemia ou é uma coisa de sempre? Eu trabalho muito com o meu corpo especificamente. Tipo, essa questão das cicatrizes do corpo, tipo, algo... tanto que as minhas primeiras pinturas, eu pintava muito sobre o coração. Era algo mais onírico. Entendi. E era o coração e o cérebro, a razão e a emoção. E no decorrer do tempo, eu fui trazendo essa pauta específica do sentimento como algo mais do corpo, tipo, algo que está dentro de mim. Então, a relação com as costuras do corpo é algo como se eu quisesse rasgar e colocar para fora algo que está preso, entendeu? E esses trabalhos, principalmente com o meu corpo, é justamente isso. Tipo, eu lembro que quando pintura, fotografia, fotografia. Fotografia e interferência na fotografia, né? Eu lembro que quando eu fiz a impressão da foto e eu costurei o meu próprio corpo, foi uma relação, foi uma sensação diferente, sabe? Eu cortando e costurando o meu próprio corpo. Eu lembro que eu pensei até em fazer um vídeo, né? De eu produzindo essas fotos. Entendi. Eu nunca cheguei a fazer, que só massa. o resultado final. Muito bom, muito bom. E a questão do coração, que é vital, né? E tem a questão das emoções, né? Que a gente leva... A emoção era cerebral, mas para a poesia ela é do coração. Sim. Né? Então, essa questão do coração, eu vi alguns trabalhos, está muito presente, né? E aqui está o coração... Pode só voltar cá. Esse corte e essa fissura, né? Está o coração faltando? Está querendo abrir ou querendo fechar? Difícil, né? Essas cicatrizes, né, que eu faço é muito como se fosse um remendo.
Eu sei que eu produzo pensando nisso, como se eu já tivesse machucado e como se fosse uma tentativa de costurar algo. De conserto, né? De cicatrizar, de sarar. Isso. Aí, tanto que quando eu estou costurando, é algo que já está machucado, que já está aberto e que eu estou tentando, de alguma forma, fechar. Entendi. Entendeu? Entendi. A cicatrização da dor. A relação é mais ou menos essa. E aí, no corpo, e o corpo semi-desnudo, né? Essa questão... E uma questão de se mostrar mesmo, né? Dar uma aparência de revelação, né? De se revelar, né? De se mostrar e de mostrar a dor, né? Sim. Muito massa, muito bom. Vamos passar para o outro? Sim. Lindo. E aí o coração novamente. Essa... É uma guarda, né? É nanquim? É nanquim. Nanquim, né? Lindo, cara. Essa pintura ela faz parte de uma trilogia. Tem mais 2 dela e é relação com reencontro. Porque a primeira... Eu não sei se eu cheguei a mandar, mas a primeira é como... Tipo, o coração está distante e essa é como se fosse um reconhecimento. É tanto que o nome dessa é o reconhecer algo que estava distante. E ela está voltando a tocar, né, no coração e a reconhecer algo que fazia tem parte. Tem uma linha aí, né? Tem um cordão, tem uma questão, aparentemente, não sei se é isso, umbilical, né? A gente, pelo menos para o espectador, né? Eu olho para o trabalho e porque o coração poderia estar sem nenhuma ligação, né? Poderia estar simplesmente distante, mas tem um cordão aí ligando, né? Enlinhado, inclusive no dedo, né? Ali querendo puxar. Então é muito profundo, muito massa. E tem essa questão da ligação com o coração. E o coração que é do outro? Eu vejo... Porque como é uma relação de reconhecimento, esse coração específico eu vejo como algo que fazia parte, que se distanciou e que agora está voltando. Entendi. É mais ou menos isso. Mas o coração é algo que é extremamente fluido. Tipo, eu penso como algo que já fez parte de outras pessoas e que agora faz parte de mim, que pode... Enfim, algo que está em constante... É um símbolo e é um ponto de referência, né? Sim. Até pela distância, essa questão da referência de se aproximar e se distanciar, né? Sim. Sem perder a ligação, né? Porque, pelo jeito aí, tem um fio que não está cortado, né? Na verdade, está amarrado na mão, né? Ali. E a técnica é, assim, muito fluida, né? Porque a gente vê da fotografia, então, tu passeia por vários suportes, né? Porque isso é difícil, de você conseguir colocar o pensamento e a poesia em suportes diferentes, com a pegada remetendo ao mesmo espírito, né? Que é esse espírito do coração, o outro era uma fotografia aberta, né? É muito difícil. E aí a escolha do suporte, da técnica, vem antes ou vem durante? Assim, como é que funciona? Eu acho que depende muito do que eu quero alcançar. Porque quando as minhas pinturas em nanquim, tem muito tempo que eu não pinto com nanquim e aquarela, inclusive, mas as minhas pinturas com nanquim e aquarela é algo mais fluido, tipo, como se fosse uma lembrança de algo. Não eu acho que não é nem lembrança, algo mais efêmero? Algo que vai se algo desmanchando? Que vai diluindo, tipo, algo mais sensível mesmo, que parece que pode se desmanchar a qualquer momento. Eu acho que é exatamente isso. E a ideia aí parece que é essa mesmo, né? De mais de desconstrução do que propriamente de construção. Aparentemente tá se esvaindo, né? E aí aproveita a técnica para passar essa ideia da efemeridade, né? E na fotografia, eu lembro que eu queria alcançar algo mais claro, tipo, mais como se fosse um flash, e é justamente para remeter à lembrança de algo, tipo um flash de algo. É tanto que no meu trabalho de fotografia, ele é bem clarão, assim. Ele quase não tem sombra, assim, sério assim dizer. E é proposital para mostrar aquela coisa do flash e da apreensão um instante, né? Interessante que o clique, quando não tem flash, se tiver aquele sonoro, você sabe que clicou. Mas o flash, ele mostra o clique, né? Ele mostra um instante. É aquela coisa que você está no escuro, ele mostra ali e acaba, né? Questão da luz que vem e que vai embora, né? Muito interessante isso aí. E aí tem questão de vida e morte,
nessa questão do claro e do escuro, da luz e da falta de luz? Eu acho que para eu fazer esse trabalho específico, não. Mas atualmente eu venho trabalhando em um projeto que eu falo muito sobre o póstumo, sobre uma vida póstuma, sobre a cidade póstuma. E eu acho que essa relação de vida e morte veio se construindo no decorrer do trabalho. Não era algo que eu pensava antes, mas é algo que eu vejo que vem se construindo, tipo algo que já foi, que já passou. Entendi. E que agora ainda tenta ressuscitar, tipo, ainda tenta falar, ou ainda, tipo, ainda estou vivo dentro de você. E eu vejo como algo póstumo, uma lembrança póstuma, uma cidade póstuma. Eu venho trabalhando muito em cima disso. Renascer, tu falou de ressurreição, algo que tu achava que estava morto e não está. Como algo que ainda está lá, que ainda sobrevive de alguma forma, sabe? E aí a gente, pelo menos, como tu falou em pandemia, me remete à pandemia. Nessa questão, talvez tenha vindo de lá, né? Que as coisas vêm, ficam ali guardadas e aí depois voltam, né? Que é a questão do póstumo, do falecimento, do não estar mais aqui, foi muito forte, né? Sim. Durante... E a gente ainda vive isso, porque faz pouco tempo, né? Então, a gente, às vezes, eu converso com alguém, outro dia eu estava mesmo conversando com um piloto de avião, sobre essa questão de alguns episódios que tem havido dentro dos aviões, ele dizendo, cara, por conta da pandemia. Eu digo, mas a pandemia já tem um tempo. Ele disse, não, mas está muito presente ainda. É muito presente. Aí a gente vê que na arte, se for olhar os artistas, né, e quem trabalha com esse tipo de arte, né, que é uma arte muito autoral, está presente, não tem como, né? Acaba sendo muito recente. Mas incrível, incrível mesmo, né? E o coração e a posição... O anatômico, essa questão da anatomia, era exercitada antes ou começou junto com essa questão autoral de 2020, né? Que tu falou? Eu acho que eu já exercitava um pouco antes, mas como eu comecei a trabalhar muito com a fotografia, e da fotografia eu fui para a pintura, isso me ajudou muito. Tipo, eu comecei a ter muita noção, porque como eu trabalhava com o meu próprio... né? eu trabalhava com o meu próprio corpo, então era muito mais fácil, assim, me usar como referência para alguma pintura, sabe? Aí acabou que a minha relação com a anatomia melhorou por conta da fotografia, porque eu pegava essas referências. Aí da fotografia foi para a pintura, né? Foi. E a pintura acrílica? A pintura acrílica. Acrílica, né? Não... Óleo não, né? Ainda não, mas eu... Óleo é punk, né? E o óleo... E a acrílica, a vantagem da acrílica, eu gosto muito de acrílica, né? É a rapidez, né? Que você experimenta o rápido, né? Aquela questão... E ela é fluida, e muitas vezes pega fluida e tem um acaso ali na acrílica. Na óleo pode ter também, né? Mas eu acho que o acaso na acrílica ele é mais presente. E a acrílica, minha relação é exatamente essa, porque quando eu quero pintar uma tela e vem uma ideia assim, na hora eu quero pintar, eu quero que ela já esteja pronta logo. Né? Tem que ser rápido. Aí a acrílica para mim é assim, tipo, é rápido e é prático, não, então dá certo. Mas eu quero começar a trabalhar com óleo também, acho que pode ser uma boa experiência, mas futuramente, eu acho. Nossa. Vamos lá, tem Aí é acrílica. Essa é acrílica, né? Maravilha. A cicatriz novamente, né? E esse copo? Essa tela é mais recente. Aí eu já comecei a sair um pouco de trabalhar com o meu próprio corpo, comecei a trabalhar com outros corpos. Mas... Aí é outra pessoa. Mas aí o nome dessa tela eu só lembro quando sangra. E o copo do vinho, né, remete muito a essa sensibilidade, tipo, de tocar numa ferida, sabe? Tipo, me deixar mais sensível de uma certa forma. E é como se fosse a ferida aberta e tal hora ela só começa a sangrar. Tipo, ainda dói, ainda é uma ferida que... Só lembro quando sangra. Eu só lembro quando sangra, porque eu só lembro quando me incomoda. E Bruna, o título... Eu tenho alguns trabalhos que eu não coloco o título. Eu tenho muito trabalho, até porque eu trabalho com uma parada que puxa para abstração, e eu não uso muito títulos, outros sim. Como é que funciona o título no teu trabalho? Ele é necessário? Ele vem depois do trabalho? Ele já vem antes? Que acaba sendo uma espécie... O título é literatura, não deixa de ser, né? Sim. Como é que funciona o título? No início, quando eu comecei a pintar, o título ele complementava minhas obras.
Tipo, não, assim, eu não fazia nenhuma obra que não tivesse título, porque Entendi. era um complemento e eu sentia que era uma necessidade de explicar o que a tela queria, sabe? Tipo, direcionar quem está vendo. Só que Tipo uma legenda. só que no decorrer do tempo, eu não é como se eu não sentisse mais a necessidade. Tipo, eu pintava e algumas vezes eu ficava pensando, acho que não precisa de título. Eu acho que Pode quero ser deixar sem mais título. livre. Entendi. Para o E espectador poder refletir mais. Porque É. acaba que o título direciona, né? Não Exatamente, tem como, não tem como. Mas tem algumas que eu ainda eu falo, é isso, tipo, é isso que eu quero Entendi. mostrar. E é isso Então, que eu quero direcionar. só lembro ou é só lembra? Eu só lembro quando sangra. Aí tem um eu? Tenho eu. Eu só lembro quando sangra. É. Ou seja, em primeira pessoa. Os teus trabalhos, eu estava até pensando há pouco, são em primeira pessoa, né? Geralmente. E mesmo quando fala do outro, né? Porque aqui o corpo é de outra pessoa, é de outra mulher, né? E eu só lembro quando sangra. E acaba que... É lindo o título, né? Um título lindo. E a bebida é vinho? Eu pintei imaginando um vinho, mas... Entendi. Mas pode não ser, né? A pois critério. Mas essa questão, como é autoral, tem uma história, né? A questão do processo e da história nas artes visuais, porque você tem o que tá posto, né? O que está desenhado, o que está pintado, é aquilo. A gente, quando o espectador, quando olha para o trabalho, ele complementa o trabalho, assim eu penso, com o sentimento dele, com a visão. Então, se não houvesse esse título, Eu Só Lembro Quando Sangra, cada um faria a sua ideia e o seu pensamento, o seu próprio título do que é o trabalho. Inclusive, se perguntar para 10 pessoas qual título daria a esse trabalho, cada qual daria um título diferente. E é interessante também porque essa isso nunca aconteceu antes, mas eu só lembro quando sangra é a segunda tela, porque eu fiz uma outra tela que eu coloquei esse mesmo título. Ah, legal. Porque só que ela remetia a uma outra coisa, tipo eu acho que eu Ou seja, não é uma que- série. Não é uma elas são parecidas, tipo, a técnica é parecida, mas eu não vi como uma série, eu só vi realmente como duas pinturas em que eu senti exatamente a mesma coisa. O teu sentimento. Apesar do trabalho ser diferente. Apesar do trabalho ser diferente. Entendi. Aí eu coloquei Massa. essa daqui também, Ou seja, é sobre isso. Aí é mais interessante ainda, porque são duas formas de expressar em tese, o mesmo sentimento. Sim. Nessa questão da dor está ali latente, né? Está ali, mas quando sangra você lembra que tem a dor. É por aí, né? É, por aí. Legal, cara. Massa demais. E sempre a cicatriz, né? Tem a ferida questão aberta, do né? sangue. Esse tem mais sombra, né? E tem o copo, e ali a sombra do copo projetada no corpo. Ali por trás, ou é outro copo? É uma sombra do copo, né? É uma sombra. Sombra do copo. Muito, muito, muito bom mesmo, né? E a acrílica sobre tela. Acrílica sobre tela. Nossa. E é um recorte, né? Essa tela, ela tá fazendo parte da exposição lá no MAC. No Museu do Dragão do Mar. No Museu do Dragão do Mar? Na Show de exposição bola. intradérmica. Parabéns. Ganha o MAC. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí você tem muito para tirar desse trabalho, né? Para refletir, porque ele é anônimo, que não tem rosto, né? Ele é um trabalho anônimo, assim, anônimo do que não mostra quem é, né? Não mostra o que importa aí é a questão do plano do coração, realmente, né? E o nu, ele é importante porque a primeira foto, aquela foto está assim, e aqui já é um pouco mais explícito, né? Essa questão do feminino, como é que funciona? É uma necessidade de mostrar o feminino? Porque a gente... existe uma luta, né? Existe toda uma luta para a gente cada vez mais procurar diminuir o preconceito, né? A questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher. Isso é falado no teu trabalho de alguma forma, ou essa dor é uma dor própria? Eu acredito que é falado, porque... Eu acredito, não, É falado, é né? falado,
Porque... Existe a comunicação com as outras mulheres. Sim, eu já conversei até com algumas amigas, eu já fiz alguns trabalhos em algumas telas que também não eram só o meu corpo, de outras mulheres e que elas se disponibilizaram. Tipo, eu tirei fotos e pintei elas nas telas também, porque era uma dor que não era só minha. Era uma dor que quando eu conversava, que quando eu compartilhava, isso não fazia só parte de mim. Ou seja, uma dor compartilhada. É uma dor que, tipo, eu também entendo você. Então, foi quando eu comecei... Não foi proposital, mas foi quando eu comecei a perceber que isso não é só sobre mim. Isso também é sobre outras mulheres também, sabe? Ou seja, o teu olhar, a forma de colocar... Apesar de ser uma coisa própria, né? Ela acaba falando sobre a dor das outras mulheres. Sim. Muito massa. Muito bom. Parabéns. Tem mais? Tem, né? Tem muita coisa. Essa lembra a fotografia, né? Pois é, foi a partir dela, ela foi a primeira tela, porque eu fiz o trabalho da fotografia primeiro, aí eu pensei, vou transformar em pintura. Aí eu peguei aquela fotografia e fiz essa dela. E ela é enorme, tipo, ela tem 1,70 de altura. E ela também está lá na exposição do Dragão do Mar. Massa demais. Lindo, lindo, lindo. E é tudo em acrílica também. E aí já tem eu não vi se tem lá o lençol, se tem o pano, a questão do... E lembra uma coisa, tem algo, não sei se se é impressão minha, mas esse pano me lembra algo sagrado, né? Tem assim como se fosse... tem um certo pudor, obviamente, né? Para não ficar totalmente explícito, né? E tem um esvoaçamento como se... pelo menos é o que me traz, que é uma mistura de sagrado e profano, né? Porque não existe nada só sagrado e não existe nada só profano, né? Até porque tem a questão do humano, essa questão da religião. Tu falaste há pouco, tem a questão do póstumo. Tem alguma coisa de espiritual, de religiosidade no teu trabalho, não? Não. Ou é a impressão minha aqui que acabei vendo aqui um véu como se fosse um tanto angelical nesse véu eu aqui acho de baixo. que faz sentido pensar nisso, mas eu acho que não. Pelo menos não é algo que eu... O póstumo não é espiritual? Não. É simplesmente de vida e de morte. É porque o póstumo, para mim... Como é que eu explico isso? Eu acredito que desde quando eu comecei a trabalhar com essa ideia do póstumo, é muito sobre algo que... por exemplo, nos últimos meses, eu venho trabalhando muito com a questão do manual. Tipo, eu escrevi o Manual da Cidade Póstuma. Aí tem o Manual da Sobrevida também. Peraí, Manual da Cidade Póstuma é um texto teu? É um livro teu? É um texto que eu escrevi. Massa. Ou seja, tem literatura, então, também. Tenho. Eu escrevo algumas coisas, é muito raro acontecer, mas eu venho começando a me aproximar disso no decorrer do tempo. Entendi. E esse Manual da Cidade Póstuma, por exemplo, eu escrevi sobre a minha relação com deixar as cidades. Tipo, o quanto deixa uma cidade ao abandonar um corpo. Aí o que o rompimento diz o que o rompimento diz sobre manutenção. Então, assim, eu escrevo várias coisas sobre a relação do que a cidade deixou em mim, o que eu deixei na cidade, justamente por conta dessas mudanças, sabe? Mas a relação do póstumo é justamente o que foi deixado em mim, mas que ainda está lá tentando ressuscitar. Tipo, ainda tentando dizer, ainda estou aqui, entendeu? Ou seja, as marcas do passado, as marcas que tinham as cicatrizes, né? E as marcas que você acaba vendo, que é aquela história da só lembro quando sangra. Sim. Acaba remetendo a isso, né? Que você não achava que estava ali, mas ainda está, de alguma forma. E é interessante que eu vejo as artes visuais como uma forma de... E são, né? Uma forma de expressão como a música, como a literatura. E acaba que, às vezes, precisa de um complemento, porque a gente fala aí no trabalho, você fala no seu trabalho, mas surgiu a necessidade de escrever. Né? Interessante essa história. Essa relação com a escrita é uma coisa que me pega muito, porque quando eu comecei, eu escrevia mais do que eu produzia, do que eu pintava.
Então, a minha relação Ou seja, a com... escrita, então, estava presente já, né? Tava, só que eu parei. E eu parei justamente quando eu comecei a pintar, porque antes da pandemia eu escrevia muito. Eu tinha cadernos assim que eu fazia vários textos. Legal. E na pandemia eu acho que por a escrita ser algo que era muito cru, tipo, eu sabia exatamente o que eu queria falar. Isso me doía algumas vezes. Na pintura era algo que não necessariamente eu Mostrava tudo. mostrava tudo. Entendi. E eu acabei me distanciando da escrita justamente porque se tornou algo extremamente doloroso para mim. Tipo, eu não consigo lidar com as coisas tão cruas, assim. E eu tô começando a me reaproximar. Né? A escrita era muito freudiana, então, né? Questão quase psicanalítica, que você acaba... E aí, às vezes, você se depara com a dor e diz, poxa, né? E se assusta com a própria dor. Sim. Né? Aí eu comecei a me aproximar da escrita nesse ano. Novamente, É. né? Voltou, né? Massa demais. É interessante e acaba sendo um complemento, né? Pois é. Eu E aí vai vejo surgir um dessa livro aí? forma. Ah, eu não sei. Legal. Já pensou um livro essa questão da cidade póstuma e ilustrado. E essa questão da cidade, ela tem a ver com a arquitetura também, com o urbanismo, né? Tem. Ela não deixa essa questão pensou ainda em fazer a arquitetura e tal, e esse olhar para a cidade acaba sendo um olhar presente, né? O Manual da Cidade Póstuma é exatamente isso. Tipo, é a relação do corpo com a cidade. Tipo, as cicatrizes que a cidade faz no corpo, ou ao contrário. Enfim, essa relação de constância entre o corpo e a cidade. Massa. E eu falo justamente sobre isso. Tem uma urbanidade aí emocional, né? Questão. Sim. Muito massa, tá? De repente rola um livro aí, né? Que massa. Bora ver, né? Vamos em frente. O que tem mais? Esse aí é um autorretrato? É um autorretrato. Foi o primeiro autorretrato que eu fiz. Eu acho que eu nunca tinha pintado o meu rosto antes. Massa, muito bom. E essa cor? A cor, ela é cor e ausência de cor aí, né? Porque ela é uma coisa só, né? É uma sépia, né? Tipo consegue dar aí um tom de carne como um todo, né? Pois é, eu sempre uso a mesma paleta em todas as pinturas, pelo menos dessa série. E fica bem característico mesmo, né? A gente vê que é bem característico. E o corpo e os cabelos, tudo fica como se fosse uma coisa só, né? Como se o corpo tivesse a mesma cor. É proposital, não tem... É proposital, obviamente, né? Mas por que tem um porquê? Quando eu comecei a fazer a série de fotografias e quando eu fui para a pintura, eu queria alcançar as mesmas cores da fotografia. Entendi. E eu comecei a meio que criar essa própria paleta de cores, só que no decorrer do tempo isso foi modificando. Tipo, não necessariamente precisava ser exatamente igual a da foto. Então, tem algumas telas que eu puxava mais para o vermelho, outras eu puxava mais para o laranja, mas eram sempre praticamente os mesmos tons. Tanto que quando você vê todas elas juntas, parece que fazem parte de uma coisa só, parece que é uma obra só. Parece que é uma série, né? É uma série ou uma mesma obra, série, né? E as cores são justamente isso, porque essa é o que me remete, pelo menos, é essa ideia de algo passado, tipo, de algo, de uma lembrança, vou dizer assim. Ou seja, a cor é usada para passar essa questão do que já aconteceu, né? De que não é mais presente, né? Isso. E realmente consegue. É fantástico. E a técnica foi adquirida de forma de autodidata. Foi. O Instituto, agora no Instituto, na universidade, como essa relação da artista que era autodidata com a artista que está vivenciando a técnica. Tem alguma, tipo assim, não, eu continuo com a minha parada autodidata? No curso que eu faço, o IFCE, ele é de licenciatura. Certo. Então, acaba que é um curso que ele é voltado para você dar aula, para você ser professora de artes. Certo. Mas também tem muita cadeira prática. Tem cadeira de pintura, tem cadeira de escultura, estilogravura. E acaba que eu acho que expande. Tipo, eu não fico presa só nas minhas técnicas, mas é um curso assim que ajuda. Não direciona, porque tu já tem a tua pegada, né? Mas acrescenta. Com certeza. Legal. Ele é ótimo, assim, nesse sentido. Muito bom.
Tem mais? Ah, isso daí. Poxa vida. E aí tem uma questão de dor mesmo, né? Ele é um trabalho que ele lembra realmente a dor tem todo um gestual, né? Passa a questão de uma expressão corporal de dor. Essa daí é a primeira tela que eu coloquei o título Eu Só Lembro Quando Sangra. Essa é a É a primeira? primeira, foi a que surgiu tudo. Ela é menorzinha, tipo, tipo assim, é bem pequenininha. Mas nossa, eu amo essa tela. Ela é uma das minhas favoritas. É linda. E eu coloquei os palitozinhos mesmo porque é como se fosse uma ferida que ela sempre tá lá. Mas vez ou outra ela incomoda mais, ela dá uma sangrada. Aí eu lembro que ela continua lá, entendeu? A relação é mais ou menos essa. E é interessante, numa época que essa questão das redes sociais, né, e essa questão do feminino, e existe uma discussão aí sobre a questão plástica mesmo, né, do uso de técnicas cirúrgicas mesmo, da questão da harmonização, né? Se fala muito, né, recentemente tem a questão do ator que fez uma harmonização e foi criticado nas redes sociais e tal. E a gente vê que o corpo que está no teu trabalho é o corpo nu e simples e de uma forma sem se preocupar com essas questões estéticas, né, que muitas vezes permeiam a busca pela beleza, a busca pelo melhor clique, pelo melhor ângulo, não, né? É simplesmente para... Eu acho que é ao contrário, inclusive, né? Aí se mostra muito, muito natural, né? Quando eu pinto o corpo, é muito para demonstrar essa sensibilidade. É um momento de vulnerabilidade. Tipo, é o que o corpo tá ali, que ele é daquela forma. Não tem o que fazer, são as cicatrizes que estão presentes ali. E em estado de vulnerabilidade, eu não fico pensando em, sabe, tipo, qual a posição. É aquela forma que eu tô ali, nua e crua. E eu acho que é isso que eu quero mostrar na pintura. Tipo, é assim a verdade. É a verdade, Massa. Massa demais. E essa verdade, ela realmente ela aparenta, consegue passar, o trabalho consegue passar essa verdade doída, né? Essa questão da cicatriz, da dor, o gesto, a mão. É muito difícil pintar e desenhar a mão. Mão é uma das partes do corpo, da anatomia, que são mais difíceis de pintar, né? Isso é dito por muitos artistas, né? E no teu trabalho ela é muito presente, né, a mão, né? A mão, eu gosto muito dessa... eu acho que não só nesse, mas eu passo aquela tela grandona e até a fotografia, que eu estou numa posição assim, mais como se eu estivesse protegendo o meu corpo. E eu acho que é essa postura, pronto. Eu gosto dessa postura de meio corcunda, assim, como se estivesse protegendo algo. Entendi. E a mão tá lá, tá para indicar isso. Tipo, é aqui que... Vou me proteger. É aqui que dói, é aqui que eu quero indicar. E a mão, ela é algo que eu acho extremamente expressiva. Com eu certeza, gosto muito, né? de pintar a mão, porque acho que ela remete uma expressividade muito grande. Muito, muito lindo. Então, esse aí, eu só lembro... Quando sangra. Quando só que essa é a primeira tela. Né? E esse título também é incrível, né? É outro que dá livro. Eu acho que o teu trabalho, ele tem ele fala muito, né? Mas essa questão da literatura, do texto, até porque tu já está escrevendo algumas coisas, né? Eles dá muito o que escrever, dá muito o que falar, né? Então, é um trabalho que, quando você olha, que você pensa, você reflete, principalmente em relação ao feminino, né? E essa luta tão presente da questão do preconceito, que eu falei há pouco, né? Da violência contra a mulher e tal. Então, ele simboliza muito isso, né? Sim. Essa questão da vulnerabilidade e da necessidade, como é vulnerável, tem necessidade de proteção, né? Muito massa mesmo. Vamos lá? Esse trabalho é incrível. Eu vi lá no teu Instagram, eu disse, poxa vida, ontem eu mostrei ele em casa, eu disse, cara, esse trabalho aqui é fantástico, né? E ele tem uma certa abstração, né? Ele tem, no mesmo trabalho, ele mostra algumas fases, né? Como é que é isso? Essa questão do fazer... Aparentemente, existe
o fazer e o desfazer. Essa tela, o título é sobre ressignificância, se eu não me engano, mas é o coração que ele está todo, enfim, enrolado, e ele está todo amarrado, e quando passa, tipo, eu tô como se eu estivesse ressignificando algo passado, tipo, uma Entendi. emoção que me doía muito e que agora ela está livre. Ele é grande, né? Ele é bem grande. Nessa representação, ele aparentemente está com um tamanho... ele parece que quer mostrar que ele é grande, né? Está em primeiro plano. Essa tela foi uma das primeiras que eu fiz, que foi, inclusive, acho que foi no final da pandemia, ou foi no início de 2021. Eu não lembro exatamente, mas Ele foi mais ou menos nessa época. Aqueles trabalhos? Ele é Interessante, anterior. né? Ou seja, houve uma mudança, né? Com certeza. Nossa, meu trabalho mudou muito, muito mesmo. É tanto que eu estava querendo voltar a essas cores, porque quando eu comecei a produzir a série do Intradérmica, que são justamente a série dos corpos, do Intradérmica. Intradérmica. Que são a série dos corpos que a gente estava Certo. falando antes sobre, né? Eu comecei a sentir muito falta das cores. Tipo, eu sinto Pois falta é, a de questão da cor que a gente estava falando há pouco, né? Que naqueles trabalhos, eu só lembro quando sangra e tal, ele aparentemente ele tem uma paleta só e ele tem um tom só. Aparentemente, tu falou agora do intradérmica, né? Você vê a cor da pele. Sim. E no corpo todo, no cabelo, na mão, em tudo, né? Parece que poderia dizer, eu sou pele, né? E a pele é muito sensível, né? Tem a questão. E aqui não, aqui o coração tá com a cor que remete a coração. Tem o amarelo, tem o verde, tem o azul, né? Tem algo que tem um olhar de tristeza, né? É evidente esse olhar, tem uma certa dor no olhar, mas existe, por outro lado, uma certa alegria no restante. Sim. Né? Pois é, eu gostava muito, porque eu lembro que quando eu pintava essas telas, dava uma sensação de liberdade, sabe? Tipo, quando eu comecei a pintar a série do Intradérmica, eu tinha que seguir, assim, era bom, eu acredito que eu consegui atingir o que eu queria, mas eu comecei a sentir muito falta dessa liberdade que eu tinha antes, da abstração, das cores. E, enfim, são 2 trabalhos de períodos diferentes, de épocas diferentes da minha vida. Eu acho que os dois eu... E esse anterior, este aqui é anterior aos outros. Interessante demais essa mudança. E aquele coração, né? Porque aí nós temos 2 corações. O coração que está ali atrás e com um fio que perpassa, né? E chega ao outro. E esse fio, ele é pintado? Na imagem não está dando para ver direito, Não. Ou ele é um fio... Eu costurava o fio. E é engraçada essa questão do fio, porque eu ainda Ele compro, é linha. né? É uma linha. Ou seja, é um trabalho de técnica mista que tem quase uma instalação. Assim. E eu uso essa técnica da linha até hoje nas telas. Foi algo que continuou. Que ficou, né? Porque eu usava nessas mais coloridas, mais abstratas, mas nas do corpo eu também usava. Se confunde que a gente, pelo menos aqui, eu custei a entender se ele era pintura ou se era uma aplicação, né? Não, ou se é era aplicação. e que ficou perfeito no colocar assim em meio ao trabalho, né? Que até porque ele se confunde com os outros traços, e os outros traços tem momentos que ele está mais contido e mais puxado para o desenho anatômico, né? Do desenho, como é que eu diria, acadêmico, e a abstração completamente solta e contemporânea, né? Que a gente vê aqui nessa parte mais de baixo da tela. Incrível. E ali remete... Tem uma espiral e você tem uma questão aparentemente onírica, né? Sim. Aparenta uma questão de sonho, aparenta uma questão mais puxada até para o meio surreal, meio surrealista. Eu comecei dessa forma mesmo. Tipo, eu acho que essa tela representa justamente esse início. E a assinatura é do sobrenome. Nascioli. Massa. Massa demais. Muito bom. Belíssimo trabalho, belíssimo, né? E aí tu tá pensando, tá tendo vontade de voltar para essa fase. A gente acaba misturando, né? A gente anda, deixa para trás algumas fases, depois revisita, né? Sim. E o trabalho vai trazendo coisas... É o póstumo, né? E é Você justamente acaba trazendo. essa relação que eu citei no início de desapego.
que eu deixo essa técnica, eu vou para outra, mas algumas vezes eu volto. Mas essa relação de sair pulando Entendi. de técnica em técnica. Sem aprisionamento, né? Eu saio quando eu quero, eu volto quando eu quero. Né? Essa relação revisitando as cidades. de apego com o traço. Eu acho que é isso. Tipo, o meu traço é extremamente fluido. Até porque aqui tem traço, né? Assim, o traço, em todo o trabalho tem traço. Sim. Mas o trabalho da acrílica, lá, tem mais pintura do que desenho. E aqui eu vejo muito desenho, né? O desenho mais solto, os próprios traços assim, aparentemente despropositais, ele deixa um trabalho, de certa forma, bem fluido, né? E bem contemporâneo. Sim. Né? Remete ao teu trabalho, até pelo próprio traço, pela questão do coração, né? Essa parada mais onírica, né? Mas, aparentemente, lá Eu Só Lembro Quando Sangra, e como é o nome do outro trabalho, a série? Intradérmica. Intradérmica, né? Ele parece que são recortes, né? Recortes do corpo. Sim. Então, acaba que é um trabalho mais denso, mais profundo, né? Aqui ele se torna um pouco mais solto e tem uma expressão incrível, né? Tem uma expressão incrível, maravilhosa. Temos mais? Teu trabalho ele tá exposto no Dragão do Mar. E teve outra exposição recente. Eu não sei, que teve até uma performance. A performance também está lá está exposta no Museu do Dragão. Tá? É um manual, a tá performance em vídeo? Tá. Massa. É o manual da sobrevida. Vou lá conferir. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Poxa vida. Tem título esse trabalho? Não. Tem não? É sem título. Também nem precisa, né? Esse tá... Eu acho incrível esse trabalho. Eu também vi lá no teu Insta. E ele tem uma questão que eu não vi nos outros, que é a questão da flor, né? A minha relação com a tinta acrílica, eu gosto justamente porque eu consigo pular de várias técnicas. Tipo, essa tela ela é toda com acrílica. E eu consegui puxar mais para aquarela, vou dizer assim. Aquarelou mais ela, né? E esse trabalho eu acho um exemplo perfeito de que a acrílica é extremamente fluido, né? Porque eu consigo misturar várias técnicas diferentes usando a mesma tinta. E essa relação com a natureza? Pois é, essa foi a única tela que eu fiz isso. Tipo, a minha única tela que eu tenho, que é a mais colorida. Eu acho que é isso. E que tem essa questão das flores, das porque plantas e tal? eu nunca pintei muito plantas. É muito raro isso acontecer. Mas essa foi a única tela que eu quis trazer isso. É um autorretrato diferente ou é uma mulher imaginária? Não, foi imaginário. Tipo, imaginário, né? Foi... Ou seja, o feminino é presente demais, né? O feminino é muito presente, né? A questão E aí acaba que, além da questão autoral, tem aquilo que a gente conversou de mostrar a vida, o corpo, a dor das outras mulheres, né? E a flor, ela remete à questão da sensibilidade mesmo, né? Da beleza e até do cheiro, né? Porque eu pelo menos quando penso em flor, eu penso em cheiro, né? O cheiro da natureza, né? E saindo do coração é assim, é difícil fazer o trabalho realista e desconstruir isso, e principalmente quando a gente trabalha com flor, porque a flor ela é quase decorativo. Então, é um terreno um pouco difícil de trabalhar, né? Para ficar contemporâneo. Essa questão das plantas mesmo, assim, das flores, é muito raro eu colocar, justamente porque eu não... eu acho que quando eu pinto uma tela, eu quero estar trazendo algo. Tipo, eu quero representar alguma coisa. Eu acho que essa foi a única tela que as plantas faziam parte da minha composição. Tipo, eu pensei, eu acho que vai encaixar perfeitamente com essa pintura. Legal. Mas isso nunca mais aconteceu. Tipo, isso aconteceu nessa tela que eu achei. Né? Tipo, é única. Eu acho que vai encaixar, sabe? Massa. Mas eu gosto muito dela, ela é muito grande também. Muito lindo. E tem a questão tem um certo abstracionismo também, né? Que você começa, você vem de trás para frente
com a coisa mais solta, mais abstrata, mais esmaecida, mais esboçada, e aí vem trazendo para a forma, né? E o desenho realista. essa tela eu pintei pouco tempo depois daquela outra. Tipo, da que a gente mostrou anteriormente. Eu sei. Aí eu pintei aquela, aí essa, e depois Ou eu seja, comecei a com o corpo. cor estava presente e tu foi tirando a cor e ficando num tom só. Foi. Né? Interessante. E foi um processo que aconteceu dentro da pandemia. Esses trabalhos foram no começo da pandemia, os com cor, esses que são mais coloridos. Os que são mais coloridos foram no decorrer da pandemia, mas eu acho que esse aí já estava no finalzinho. Está no finalzinho, né? É. E aqueles lá são mais recentes, né? Certo. E será que a questão do acadêmico, do Instituto Federal, da universidade, da reflexão acadêmica mesmo, né? Porque o teu trabalho tem uma certa filosofia. Tem uma certa não, tem muita filosofia. Ele acaba direcionando para ficar mais limpo, para ficar mais conceitual? Eu não sei se foi exatamente a questão acadêmica. Talvez sim. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar exatamente nesse ponto. Mas, no decorrer do tempo, quando eu comecei realmente a entrar nesse mundo da arte, e, enfim, principalmente essa relação de escrita com edital... E estudar, né, também? E acabou que foi me direcionando. Tipo, eu preciso falar de um tema específico. Eu preciso focar nisso para eu conseguir desenvolver minhas pesquisas. Aí eu acabei... A palavra talvez seja essa, né? Pesquisa. Pois né? Fazer um trabalho a partir de uma pesquisa. E não um trabalho, porque aparentemente aqui o trabalho ele fluiu. Foi, né? Ele fluiu. E lá na pesquisa acaba que tem uma questão proposital, né? Um tema de pesquisa. Pois é tanto que quando eu estava fazendo a pintura dos corpos, né, do intradérmica, eu sentia muito que eu estava só... Assim, quando chegou nos finalmente, tipo, que eu já estava no final da série, eu sentia que eu estava só reproduzindo algo. Entendi. Aí eu parei, tipo, não, se for para continuar assim, eu prefiro dar uma pausa e continuar a pesquisa depois, mas eu sentia que eu só estava reproduzindo uma ideia e era copiado e colado. Eu não gosto dessa sensação. Tinha que haver reflexão. Né? Aí eu dei uma pausazinha. Bruna, e como é que estão os projetos? Que a gente estamos chegando aí no final do programa. Como é que estão os projetos? Como é que a gente te acha? Está na rede social? No meu Instagram, Bruna, né? Cioli. E eu também estou com a exposição aberta até o final de... A gente está até o final, dia 3 de julho. Estamos em junho, né? Daqui a pouco tem que saber onde é que vai ser o Réveillon, porque o ano está... Tá voando. A exposição vai ficar aberta até dia 3 de julho, lá no Museu do Dragão do Mar. Legal. E eu estou com a exposição intradérmica, que faz parte dos 24 a 27 anos do Museu do Dragão, não tenho certeza, mas está fazendo parte da programação. Show de lá, e a galera vai conferir. Maravilha. E tem projetos para depois? Tem alguma exposição que está sendo feita, alguns trabalhos? Por enquanto eu estou só... Como eu dei uma pausa na cidade do intradérmica, eu estou escrevendo e eu estou pintando. Massa. Mas bora ver nos próximos meses o que é que vai sair, né? Show de bola, maravilha. Muito obrigado. Os trabalhos belíssimos, né? Uma conversa fantástica. Né? Pense nos livros, que eu acho que essa questão da literatura com as artes visuais tem tudo a ver, né? E é isso, conversamos com Bruna Cioli. Obrigado, Bruninha, fantástico, né? Os trabalhos lindos, né? E confiram as exposições da Bruna lá no Museu de Arte do Dragão do Mar. Nossa, valeu, show de bola. Viu? Viva a vida, viva a arte. #arte na TVDD. Valeu, abração. Show de bola. Obrigado.